Sabe aquele vazio por dentro, aquela sensação de que está faltando alguma coisa? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa ideia poderosíssima sobre esse sentimento, baseada na obra do autor Tychon. E olha, a proposta dele pode virar de cabeça para baixo o jeito que a gente encara essa experiência. Vamos lá? É aquela coisa que aparece quando a poeira baixa, sabe? No silêncio, no tédio ou até no meio de uma crise daquelas. Um buraco no peito, uma certeza de que algo não encaixa. É um sentimento que todo mundo conhece e que quase sempre é bem desconfortável. Mas e se a gente estiver entendendo tudo errado sobre o porquê disso? E é aqui que a coisa toda muda de figura. O autor diz o seguinte: o vazio não é falta, é o completo oposto, é excesso de presença. Uma imensidão tão, mas tão grande, que a nossa percepção normal, que ele compara a um canudo, simplesmente não aguenta o tranco. Parece doido, eu sei, mas vamos entender melhor essa história do canudo. Então, o nosso roteiro para hoje vai ser este. Primeiro, a gente vai entender esse vazio como um chamado que todo mundo recebe. Depois, vamos investigar a causa real dele, o ciclo vicioso que a gente cria para tentar fugir e, claro, a solução, com direito a uma prática para a gente transformar tudo isso. Ok, vamos começar tratando esse sentimento não como um problema, uma falha pessoal, mas como o que ele é. Uma experiência humana fundamental. Um chamado que, de um jeito ou de outro, quase todo mundo escuta em algum momento da vida. Pensa bem, essa sensação não aparece no meio da correria do dia a dia, né? Ela surge justamente quando o barulho de fora para. É como se, sem as distrações, a gente conseguisse sintonizar uma outra frequência, uma conexão com algo muito, muito maior que o nosso eu de sempre. Agora a gente chega no coração da coisa. O autor usa dois termos que no começo podem soar um pouco estranhos, mas eles são a chave de tudo: par e lunorava. São as duas peças do quebra-cabeça que explicam a mecânica por trás desse tal vazio. O par, de acordo com a fonte, é a nossa identidade limitada, contraída. Pensa nele como o personagem que a gente interpreta todo dia. Eu sou meu corpo, a minha história, os meus traumas, os meus problemas. Essa sensação de ser uma pessoa separada de todo o resto, definida por essas coisas. E a lunorava? Bom, é o exato oposto. É a realidade inteira, a totalidade infinita, sem filtro e nenhum, da qual o nosso pequeno par é só uma partezinha contraída. E o mais importante, não é algo místico lá longe. Tá aqui, agora, o tempo todo. A questão é que o par funciona como um filtro que nos impede de perceber isso. E aqui a metáfora do canudo faz todo o sentido do mundo. O par, esse nosso eu contraído, é como um canudinho. E a Nunorava, a totalidade, é o oceano inteiro. Agora, imagina só a cena. Tentar sentir, entender, experienciar a imensidão de um oceano olhando através de um canudo. É impossível, né? Dá uma sensação de limitação. Então aqui está a grande virada de chave. O vazio não é vazio de verdade. É um nosso eu contraído, o par, tendo um vislumbre da imensidão de que ele faz parte, a Lunorava. É um chamado para expandir. É como se a totalidade sussurrasse: Ei, você é tudo isso, por que está se apertando tanto aí nesse cantinho? Mas peraí, se o vazio é um chamado para algo maior, por que ele é tão desconfortável? Porque a gente sente essa agonia e porque quase sempre a nossa reação a ele só piora as coisas. A resposta está num círculo vicioso que a gente vai entender agora. A nossa reação a esse desconforto é quase um reflexo, tentar tapar o buraco. E como a gente faz isso? Com as distrações que todo mundo conhece muito bem. Rolar o feed infinito das redes sociais, maratonar séries, comer, comprar, qualquer coisa que funcione como uma tampa para esse canudo, só para não ter que encarar a imensidão que ele está mostrando. E é aqui que a armadilha se fecha. Olha só o ciclo. Primeiro, o chamado para expansão acontece. A gente interpreta isso como vazio. Aí a gente corre para preencher com alguma distração. Só que essas distrações nos fecham ainda mais. Reforçam o nosso eu pequenininho, o par. E o resultado? Um par mais contraído sente a vastidão de forma ainda mais intensa. E o vazio parece ainda maior. E aí o ciclo recomeça, cada vez mais forte. Então, como é que a gente quebra esse ciclo? A solução que o autor propõe é uma mudança radical de perspectiva. Em vez de fugir do vazio como se fosse um monstro, a gente precisa começar a vê-lo como o que ele realmente é. Um sinal sagrado. Essa frase aqui, ela resume tudo. O vazio não é um defeito de fabricação, não é um erro no sistema. É o próprio sistema tentando se curar, se reequilibrar. É o nosso eu ilimitado tentando desesperadamente se lembrar da sua verdadeira natureza.
a totalidade. A escolha, no fundo, fica bem clara. De um lado, a gente pode resistir a esse chamado, lutar contra ele. O resultado, a sensação de falta, de que a vida não tem sentido. Do outro lado, a gente pode parar de lutar e simplesmente permitir a expansão. E quando isso acontece, a mesma energia que parecia um vazio se revela como plenitude, como presença total. O vazio se transforma em tudo. Certo, a teoria é fascinante. Mas e na prática? No dia a dia, como é que se faz isso? A fonte oferece um método bem simples e direto para a gente usar justamente quando o sentimento aperta. Vamos ver como podemos atender a esse chamado. Então, da próxima vez que o vazio aparecer, a prática sugerida é esta. Primeiro, pare tudo. Sem celular, sem TV, sem comida. Apenas sentar em silêncio. Segundo, e mais difícil, não fuja. Sinta a sensação no corpo, por mais desconfortável que seja. Terceiro, pergunte internamente, o que isso quer me mostrar? E então, com intenção, afirme, eu permito a expansão. E por fim, deixe o vazio crescer, sem medo. A promessa é que ele não vai engolir ninguém. Pelo contrário, ele vai se transformar em paz, em plenitude. Para a gente concluir, a mudança fundamental de percepção é essa aqui. A gente para de ver o vazio como um inimigo que precisa ser derrotado, preenchido, silenciado e passa a vê-lo como um abraço. Um convite que só precisa ser aceito, ser permitido. E essa é a imagem final, talvez a mais compassiva de todas. Aquele sentimento que tanto assusta é, na verdade, a totalidade tentando nos abraçar, tentando quebrar a casca da pequena caixa em que nos metemos. Não é uma ameaça, é um resgate. E isso nos deixa com um pensamento final. E se toda essa nossa busca por sentido, por preenchimento, por algo mais, não for sobre encontrar uma coisa que a gente não tem? E se for simplesmente sobre reconhecer aquilo que a gente já é? A totalidade que sempre esteve aqui, só esperando a gente parar de correr para finalmente permitir o seu abraço.